Imposto de Renda 2025. Teve algumas mudanças aí de 2024 para 2025. O que foi que mudou e como declarar suas criptomoedas? Vamos acompanhar aqui. Eu vou passar para vocês aqui o que mudou e como declarar. Não vou entrar aqui ainda no programa da Receita, até porque a declaração começa agora dia 17, mas o que eu indico aí é esperar a declaração pré-preenchida, que só vai vir no final do mês. Então, esperar para ver o que a Receita vai reportar lá, para você conferir, e aí, obviamente, às vezes tem menos trabalho também. Mas vamos passar aqui pelas regras aqui. Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês acompanharem aqui, beleza? Bom, vamos lá. Em criptomoedas, o que rege as criptos? São duas leis. Primeiro a gente tem a lei 14754 aqui, tá aqui no site do governo, e também tem a IN 1888/2019. Basicamente elas falam aí sobre as corretoras nacionais, corretoras, digamos que internacionais, e tem algumas diferenças entre elas. Bom, qualquer um pode pesquisar essas normativas aí para poder tirar mais dúvidas, beleza? Elas estão aqui, eu fiz um resumo para poder adiantar, digamos aí, a vida de todo mundo, para a gente acompanhar aqui o que acontece, tranquilo? Então vamos lá. Começar primeiro pelas corretoras no exterior. Corretora no exterior agora, qualquer lucro que você tenha, você tem que pagar imposto de 15% sobre o lucro, beleza? Não tem lucro mínimo, claro, tive lucro de R$5, não vai pagar porque o imposto ele tem uma taxa lá mínima para ser paga, mas subentende-se que qualquer lucro a partir de R$1, 15% de imposto sempre, beleza? Como que é feita essa declaração, esse pagamento desse imposto? Ele é anual. Por exemplo, teve lucro em 2024, você vai declarar agora em 2025. Teve lucro agora em 2025, só vai ser feito na declaração do próximo ano, tranquilo? Tem aqui um limite de movimentação de 30 mil, mas o que seria esse limite? Esse limite é o que você tem que informar para a Receita. Não interessa se você teve lucro ou se você teve prejuízo. Então, você comprou mais de 30 mil em qualquer ativo, você vai lá, entra no site da Receita, que está aqui, que é o ECAC, e aqui você vai informar suas movimentações que passaram do limite, beleza? Não interessa se é lucro ou se é prejuízo, a Receita só quer saber, então tem que informar, tranquilo? Qual que é a diferença que entrou agora do ano passado para esse ano? Esse ano tem compensação de prejuízo. Então, tá aqui ó, na seção 4, falando sobre compensação de perdas. Então, isso é importante, porque é uma valiosa ferramenta aí para bater do lucro, porque a gente sabe que nem sempre dá para ter só lucro. Eu vou entrar em detalhes disso aqui um pouquinho mais no final do vídeo aí, para vocês verem qual é o pulo do gato, tranquilo? Então, vamos voltar aqui. Compensação de prejuízo, ok? A compra de cripto impacta na movimentação de 30 mil. Então, por exemplo, você vai lá e compra 10 mil reais de Bitcoin e depois compra mais 21 mil reais de Ethereum, você não vendeu, mas você passou dos 30 mil. Então, você tem que declarar, beleza? Isso não independe se está vendendo para ter lucro ou não, tranquilo? Então, vai ter que reportar. Um dado importante aqui é que transferência entre corretoras, elas não geram imposto. Então, por exemplo, você vai transferir da Binance para KuCoin. Então, você transferiu Bitcoin, não gera imposto essa transferência, tranquilo? Mas na corretora internacional, ela entra aqui na movimentação de 30 mil. Então, se você tinha 16 mil reais de Bitcoin e transferiu para outra corretora 16 mil, você fez uma movimentação de 32 mil. Você estava obrigado a declarar essa movimentação, beleza? Outra coisa que entrou aqui também são os stakes e os airdrops. Você também, teoricamente, tem que declarar isso aqui, beleza? Como que faz essa declaração? Você deixou lá, vamos supor, na Solana aí,
30 Solana lá de stake, e aí você recebeu durante um ano uma Solana. Você vai declarar que você recebeu uma Solana, vai botar nas informações lá de stake. Qual é o preço médio que você vai colocar? 0. Por quê? Porque você não comprou. Então, o preço que você adquiriu, digamos assim, ali, nesse stake ou no airdrop, ele é 0, beleza? Transações em Hot Wallet e Cold Wallet. Como é que é isso daqui? Bom, se você está só holdando e vai declarar, isso daqui você vai declarar como se estivesse no Brasil. Não tem um CNPJ, obviamente, mas está em sua posse, você está utilizando no Brasil. A partir do momento que você faz uma troca, porque geralmente as trocas ali nessas Hot Wallet ou Cold Wallets, elas são feitas por uma corretora estrangeira. Então, se você fizer transações ali dentro, aí você entra nessa categoria aqui de corretora no exterior, beleza? E aí agora a gente vem para a corretora nacional. Então, qual que é o limite que a gente tem aqui? Muito se fala aí dessa movimentação aí acima de 35 mil para pagar imposto. Como que funciona isso? Bom, vamos primeiro para o imposto. O imposto ele é progressivo. Então, obviamente, tendo lucro. Abaixo de 5 milhões, que eu acredito que vai entrar praticamente todo mundo, o imposto ele é de 15%. Acima disso, tem essas variâncias aqui do imposto, acredito que vai impactar muito pouca gente aqui nesses valores, beleza? Agora, como é que funciona essa movimentação? Compra de cripto não impacta no limite, mas a troca sim, beleza? Por exemplo, você vai lá e compra 36 mil reais de Bitcoin numa corretora nacional. Passou do limite? Não, porque você não fez uma troca ainda, exceto se você tem lá BRL, troca por USDT e depois troca por Bitcoin. Essa troca que você vai fazer vai impactar porque vai gerar movimentação, beleza? Agora, se você pega o seu BRL e comprou direto Bitcoin ou comprou só o USDT, por exemplo, e não movimentou mais isso, não vai impactar no limite, tranquilo? Agora, se você fizer uma troca, por exemplo, Bitcoin direto para Ethereum, você também vai mexer no limite. Por quê? Na verdade, você está fazendo uma troca de Bitcoin para o USDT e de USDT para Ethereum, beleza? Então, isso vai impactar no seu limite sim. E aí vai ter que pagar imposto caso tenha lucro, porque é o que acontece muito. A galera troca aí Bitcoin por Ethereum e acha que não vai pagar. Mas se teve lucro, por exemplo, você comprou Ethereum quando ele valia $1.000. Aí Ethereum subiu e agora você quer trocar Ethereum por Bitcoin. E Ethereum agora vale $4.000. Você faz a troca direta Ethereum Bitcoin. Porém, você teve um lucro porque você comprou $1.000 e agora você está vendendo quando ele vale $4.000. Então você vai ter que fazer essa conta para poder fazer a troca, beleza? Obviamente, se estiver dentro do limite de 35 mil reais, você está isento, tranquilo? É isso que é importante salientar. Então aqui vem um pouquinho do que? Do pulo do gato. Você pode movimentar até 35 mil reais obtendo lucro e você não irá pagar imposto. Movimentou 35 mil reais em 1 centavo, já vai ter que pagar imposto sobre o lucro. É importante salientar isso, tranquilo? Qual que é o problema da corretora nacional? Não há compensação de prejuízo. Então isso daí é um fator bem negativo. Então, qual que é o pulo do gato aqui para vocês ficarem ligados aqui? Grande parte da galera aí usa, por exemplo, a Binance. A Binance é nacional? Não é. Quando a gente pesquisa aqui no Google e acha as corretoras que são consideradas nacionais, a gente tem aqui Coinbase, OKX, Mercado Bitcoin, obviamente, Nova Dax, etc. Algumas estrangeiras aqui que estão com sede, obviamente, já no Brasil. E a Binance, ou Binance, né? Quando a gente procura, ela está categorizada como corretora estrangeira, assim como a KuCoin, a Gate.io, por exemplo, que são corretoras grandes. Pesquisando aqui na própria Binance, apesar de ser de 2023 esse artigo aqui, está dizendo que a Binance é uma exchange estrangeira sem residência fiscal no Brasil, não havendo, portanto, CNPJ a ser utilizado, beleza? Então, quando você procura o CNPJ da Binance, não encontra. Então, teoricamente, ela não é obrigada a repassar as informações para a Receita Federal. Então, ela vai cair no nosso caso aqui de exchange estrangeira, beleza? E agora, qual que é o pulo do gato aqui para vocês transacionarem e pagarem menos ou
não pagar imposto. Bom, a gente tem a corretora nacional que vai deixar aqui nosso limite aqui de até 35 mil. Então, você pode transacionar na Binance sem problemas, mas na hora de vender, se você estiver obtendo lucro, você joga da Binance para a corretora nacional, por exemplo, joga ali seu Bitcoin que você comprou a 20 mil dólares, agora está 80 mil. Você joga da Binance para a Nova DAX. Não passando de 35 mil essa movimentação ali na hora de vender a cripto, tranquilo, você não vai pagar imposto, beleza? Ou você vai vendendo parcelado aí, porque esse limite ele é obviamente mensal, e aí você não paga imposto, tranquilo? Agora, quer vender algo no prejuízo para abater um imposto? Não adianta vender em corretora nacional. Então, qual que é o pulo do gato aqui também? Você está lá com as suas criptomoedas na corretora nacional e aí vai vendendo prejuízo para poder comprar outra cripto, que seja. Qual que é a dica? Transfere para a corretora internacional e vende. Por exemplo, comprou Ethereum a 4 mil dólares. Aí agora Ethereum está 2 mil e você acha que vai cair mais, quer se desfazer. Transfere da corretora nacional para a corretora internacional, vende e na hora de declarar lá o seu imposto você vai dizer pela corretora nacional, comprei Ethereum a 4 mil e vendi a 2 mil. Você vai declarar um lucro de 2 mil dólares. Tranquilo? Então você vai ter um prejuízo, desculpa, para abater caso precise declarar um lucro. Obviamente, como é um imposto, não necessariamente você precisa abater no mesmo ano. Então, se você fez isso ano passado para abater esse prejuízo, mas você também não obteve o lucro ou não vendeu, você pode postergar isso daí para outro ano. Você pode jogar para a declaração de 2026, por exemplo. Tranquilo? Qualquer dúvida que tiver aí, só deixar nos comentários, a gente fala um pouco mais aí. Depois que a Receita liberar a pré-preenchida lá, eu vou fazer um vídeo mais detalhado ali sobre como preencher e tudo mais. Isso daqui são só algumas informaçõezinhas ali para quem já está pensando nessa movimentação, que na verdade tinha que ter sido feita no passado, mas é bom já ficar atento, tranquilo? Beleza? Lembrando aí que corretora nacional, a apuração aqui dos lucros, ela tem que ser feita mensalmente, beleza? Se não fez, na hora de fazer, já está devendo ao fisco, digamos assim, vai ter que pagar uma multinha aí, tranquilo? Abraços.